Andrew Layton até pode ser o último detetive do mundo a bordo do trem Snowpiercer, mas ele com certeza não é o único atrás de respostas. Afinal, o que é exatamente o Expresso do Amanhã? Seria possível um trem dessa magnitude existir no mundo real? Quais são os mistérios por trás dessa maravilha da engenharia que, bem, às vezes não faz lá muito sentido? Expresso do Amanhã é uma reimaginação do cultuado filme de 2013 dirigido pelo cineasta Bong Joon-ho, que por sua vez era uma adaptação do quadrinho francês O Perfura-Neve de 1982. Porém, o trem da série Netflix é consideravelmente maior do que o do filme original, se aproximando mais ao tamanho do trem do quadrinho francês. Mas espera lá, que o trem é grande eu e você já sabemos, mas o quão grande ele realmente é? Afinal, estamos falando de um total de 1001 vagões. 1001 vagões parece algo impossível e absurdo. Vou tentar colocar esse tamanho inacreditável em perspectiva. Por exemplo, qual será a extensão total desse trem? Digamos que o Snowpiercer é inspirado em um Superliner, um tipo de trem de passageiros intercidade de 2 andares, mas logicamente modificado para atender às demandas de, bem, ser o último refúgio seguro da humanidade. Cada vagão de um Superliner tem a extensão de 25,91 metros. Agora multiplica isso por 1001. Sim, 25.835,91 metros. Para vocês terem uma noção, o maior trem de passageiros do mundo é o The Gun, que opera na Austrália e já carregou até 99 vagões, atingindo o comprimento de 1,2 quilômetros. Agora, te falar que o prêmio indiscutível de trem mais longo do mundo vai para o transportador de minérios BHP Billiton, com absurdos 682 vagões e uma extensão de 7,3 quilômetros. Pensando assim, até que os 1001 vagões não são tão inacreditáveis, né? Impressionante, mas ainda longe do monstruoso Snowpiercer e seus quase 26 quilômetros. Tá difícil de visualizar um trem de 26 quilômetros, né? Imagina assim, o Snowpiercer é 2 vezes maior que a ponte Rio-Niterói, 11 quilômetros mais extenso que a média de largura do Rio Amazonas e é a mesma extensão da Avenida Sapopemba em São Paulo. Além desse tamanho descomunal, o Snowpiercer deve pesar pelo menos 74 mil toneladas. Isso sem contar os passageiros, estoque de animais, comida, água e por aí vai. Mas sabe qual é o peso máximo daquele trem BHP que disse agora há pouco? 98,159 mil toneladas. Nada mal, não é mesmo? Ou seja, embora monstruoso, o trem de Expresso do Amanhã não parece tão irreal assim quando comparado a algumas coisas do nosso mundo. Mas mesmo assim, esse tamanho descomunal continua sendo pura ficção. Já que estamos falando sobre carga, quantos passageiros estão a bordo do nosso querido Fura-Neves? Bem, os números não são claros ou precisos, mas segundo estimativas da própria HQ francesa, podemos calcular por volta de 3.000 indivíduos, com um total maior e menor ao longo dos anos, claro. Sabe o que é muito doido? Se locomover nesses 26 km de trem. Quer dizer, imagina você morar lá no vagão 125, mas de repente lembrar que esqueceu sua carteira no vagão 892. Será que tem delivery nesse trem? Pô, Wilford, deixa eu passar essa, hein? E se você acha que 3.000 pessoas é muito, existe uma linha na Índia que liga as cidades de Karjat e Dahanu com capacidade para 3.504 passageiros, 2 a 1 para a realidade. Não, mas peraí, você tá achando muito nada a ver essa história de trem que carrega toda a humanidade pra lá e pra cá? Por que essas pessoas todas se alimentam? E a água, de onde vem? E elas lavam roupa, vão pra terapia? Calma lá, uma coisa de cada vez. Você pode achar tudo isso e mais um pouco a bordo do Expresso do Amanhã. Tem ala militar, destinada totalmente aos agentes de segurança do trem, uma ampla ala médica, vagões com refeitório, escola, loungezinho top com bar, DJ e até show de música. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas isso tudo só tá incluso no seu pacote de viagens se você estiver na classe correta. Afinal, como a grande maioria dos sistemas de transporte mundiais, o Snowpiercer é dividido por classes. A primeira classe é composta por gente muito rica, mas muito rica mesmo. É destinada àqueles que compraram o ticket para a salvação de um mundo congelado, embarcando em uma confortável viagem sem destino certo e cheia de regalias, de restaurantes finos a baladas chiques. A elite de Expresso do Amanhã vive a boa vida e nem sabe exatamente o que está rolando com as classes menos afortunadas.
mas também não é como se eles se importassem. Os espaços luxuosos lembram muito o interior de alguns dos trens mais chiques e caros do mundo, como o famoso Expresso Oriente, os 7 estrelas de Kyushu e o Maharajas Express. Não é pro meu bico mesmo. A segunda classe é para todos aqueles que trabalham no trem, garçons, força policial, cozinheiros, agricultores, enfim, os que realmente trabalham. Embora os vagões dedicados à segunda classe tenham um espaço reduzido e as pessoas convivendo aglomeradas, pelo menos eles ainda têm um pouco de dignidade. Adorei a decoração, viu? Bem Santa Cecília. E claro, por último, literalmente, a terceira classe. É menos uma classe, mais um espaço destinado a todos aqueles que simplesmente estão lá, quase esquecidos na cauda do trem, se alimentando de uma massa gelatinosa, de comida super processada, sem direito à luz natural, conforto, direitos, enfim, um espaço para todos aqueles que se refugiaram no trem em um ato de puro desespero. Infelizmente, esse pessoal não tem para onde ir, estão apenas fazendo o necessário para sobreviver. Dureza, viu? Daí as coisas começam a ficar complicadas. Como é que você alimenta e mantém tanta gente assim por tanto tempo? Mais precisamente por 6 anos, 9 meses e 26 dias sem data para parar. Mas claro, quando eu digo alimentar e cuidar, obviamente eu não tô considerando a terceira classe. Eles estão só sobrevivendo com o que resta. O trem conta com algumas saídas bem engenhosas para alimentação, sendo a mais prática a da captação de água. Quer dizer, vocês já viram como está o mundo ao redor? O trem utiliza a abundância de neve e gelo dos trilhos e a da umidade do ar como se fosse água potável, reciclando e filtrando tudo pelo caminho. Já a comida é gerada toda dentro do trem, que conta com um estoque de animais vivos entre cabras, porcos, vacas, galinhas e peixes que são criados estritamente para consumo. Mas isso se você tiver o dinheiro para tal. Além do mais, o Snowpiercer conta com um agroecossistema interno que produz vários tipos de fruta, batata, cacau, trigo, arroz, cana-de-açúcar e algodão. Realmente, esse tipo autossustentabilidade não encontra paralelos no mundo, até porque seria impossível manter um trem tão extenso e com tantos passageiros funcionando desse modo, ainda mais por tanto tempo. De onde vem essa energia infinita? É aí que entra a grande joia de O Expresso do Amanhã. A única coisa responsável por manter esse absurdo da engenharia funcionando: um motor de movimento perpétuo. Ele não faz nenhum sentido. Pera, como é que é? Movimento perpétuo, também conhecido como moto contínuo, é um conceito que se baseia na movimentação contínua e ininterrupta de uma máquina hipotética, que é capaz de neutralizar a energia gerada pelo seu próprio movimento de forma infinita. Ou seja, quanto mais o Snowpiercer se movimenta, mais energia gera para continuar se movimentando. Por isso mesmo, o trem nunca deve parar, sob hipótese alguma. Legal, mas como isso acontece? Bem, aí é que tá, não acontece. Um motor perpétuo é apenas uma hipótese no mundo real, já que a ideia por trás desse tipo de mecanismo envolve a criação de uma máquina que consiga operar indefinidamente sem a necessidade de uma fonte de energia, o que é impossível segundo a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Mas logicamente, Wilford não tá nem aí para essas coisas simples como as leis que regem todo o universo observável. Ele não é o salvador da humanidade por nada, afinal, né? Não, beleza, então um trem que tá sempre em movimento e que gera energia infinita deve se mover a uma velocidade absurda, né? Não exatamente. Lembre-se que estamos falando de 1001 vagões aqui, com uma extensão de pelo menos 26 km. Ok, vamos desvendar esse último mistério. Qual é a velocidade do Snowpiercer? Na minha investigação, eu constatei que o trem percorre um trilho de 318 mil quilômetros de extensão e é capaz de contornar todo o globo terrestre 2,7 vezes por ano, viajando 318 mil quilômetros a cada 133 dias. Com certeza uma viagem muito mais longa do que o trajeto entre Moscou e Pyongyang, a maior rota de trens do mundo, com simplórios 10,2 mil quilômetros de extensão, ligando a Rússia e a Coreia do Norte em uma viagem de quase 8 dias. E o quão rápido o Snowpiercer tem que se mover para realizar quase 3 voltas na Terra por ano. Considerando que o trem está em movimento constante, ininterrupto e inalterado, se multiplicarmos os 318 mil por 2,7, que é a quantidade de vezes que o trem contorna a Terra em um ano, nós temos um total de 858,6 mil quilômetros percorrido por ano, ou seja, 71,5 mil quilômetros por mês, 16,4 mil quilômetros por semana, 2,3 mil quilômetros por dia e finalmente 98 quilômetros por hora, o colocando exatamente na mesma categoria de um trem de carga classe 4, que viaja a 97 km por hora, uma marca bem abaixo do trem mais rápido do mundo, o Shanghai Maglev, que alcança a incrível velocidade máxima de 429 km por hora.
Pois é, realmente seria impossível termos um trem como o Snowpiercer no mundo real, por enquanto pelo menos. Só uma coisa ainda não ficou clara para mim. O que significa aquele pessoal dentro das caixas? Como a superpopulação do trem é controlada? As pessoas têm direito à aposentadoria? Será que existe cursinho, vestibular, faculdade? Acho que isso tudo fica para a próxima investigação.